Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer a você que hoje é o primeiro dia da campanha, o vaso na mão do oleiro. Essa palavra se encontra em Jeremias capítulo 18. Quando Deus fala para Jeremias descer à casa do oleiro, que lá ele vai fazer um vaso novo. Nós precisamos todo dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, inscritos neste canal do YouTube. Nós precisamos todo dia descer à casa do oleiro. Toda noite precisamos descer e curvar diante do Rei da Glória. Porque você não sabe do que vai acontecer amanhã. Eu não sei, você não sabe. Graças a Deus que nem Satanás sabe o que vai acontecer amanhã. A única pessoa que sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida, na minha vida, essa pessoa é Deus. É Ele que tem todos os projetos, todos os planos na palma da mão dele para cada um de nós. Mas eu tenho que entender que eu sou apenas um caco de barro entre os cacos de barro. Sou apenas uma pessoa para que Deus possa me purificar e me fazer um vaso de honra e não de desonra. Todos nós podemos ser vaso bom e vaso ruim, que é o de honra e de desonra. Mas nós somos chamados para ser vaso de honra. Que honra? Honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Honrar a Santa Sagrada Escritura. Honrar o santo templo da glória de Deus, a igreja. Nós temos que entendermos que só o Senhor é Deus. E fora dele não há Salvador. Fora de Deus não há quem nos livre. Mas para isso, eu preciso ser um vaso cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser um vaso na qual o Espírito Santo venha derramar a glória dele sobre mim, para que todos vejam que eu sou um servo de Deus. Se eu não agir dessa maneira, na posição de vaso, para ser cheio da graça e da virtude e da palavra de Deus, eu jamais conseguirei finalizar minha jornada aqui na terra, para ir para o céu e para a glória de Deus. Eu e você temos que entendermos que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. E que nada vai escapar do olhar de Deus. Nada escapa da presença de Deus. Porque Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. O que eu acho interessante, que nessa palavra de Jeremias 18, o primeiro versículo, fala da seguinte maneira: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Preste muita atenção. Deus fala com Jeremias e Deus fala hoje comigo e com você. Deus fala sempre com o ser humano. Ele nunca dá ouvido. Tem coisas que são tão improváveis que você às vezes nem acredita que é Deus que está falando. Vou dar um pequeno testemunho antes de passar para a oração. Assim que eu aceitei Jesus, eu precisava de revalidar minha carteira e pôr mais uma letra nela. Eu não tinha carteira para carro de habilitação. Isso foi há 26 anos atrás. Eu não converti de acabar de aceitar Jesus. Eu comecei a campanha para Deus me passar na prova do volante, para poder pegar e passar minha carteira para dirigir carro e moto. Um belo dia, eu fazendo a campanha das 5h30 às 6h30 da manhã, porque 7h30 eu tinha que estar no serviço da manhã. Aí, aquela madrugada de segunda-feira, eu ali orando dentro da igreja,
chegou um senhor bêbado, caindo. Virou para mim e falou assim: você acredita que Deus fala com bêbado? Eu falei: acredito. Pois é. Eu passei a noite inteira bebendo. Eu estava sentado na minha cadeira na sala, de balanço, e veio uma voz e falou para mim: vai lá na minha casa, fala para o meu servo, que eu vou dar a carteira para ele hoje, que ele não se preocupe, que eu vou dar a carteira de habilitação na mão dele. E assim aconteceu com aquele homem. Ele saiu da casa dele e foi parar na igreja onde eu estava, jejuando e orando, consagrando a Deus, para me dar habilitação. E era o último dia da campanha, e naquela tarde eu ia fazer a prova. Quando ele chega, bate na porta da igreja, eu abri a porta para ele, caindo de bêbado, virou e falou assim: hoje Deus falou para mim, que é para mim falar para você, que a sua carteira de habilitação ele vai dar na sua mão, que não temas, que ele é com você. Virou as costas e foi embora, calambiando, segurando os muros de novo, para ir embora para casa. Quando foi naquela tarde, eu fiz a prova e passei na prova. Tirei minha habilitação. Sabe como foi? A instrutora, a examinadora, fez a baliza para mim. A examinadora, na hora de sair, falou: liga a seta para sair da baliza e põe primeiro no carro para não apagar. A examinadora fez a rampa. A examinadora só saiu lá fora do Detran, mandou contornar e voltar. Ele falou: pega sua carteira, você passou. Então, irmão, quem fez aquela prova, quem me deu aquela prova, foi Deus, de volante. Mas Deus usou um improvável, um homem na qual você olharia para ele e chamaria de Zé Pilintra. Pois Deus usou ele. A misericórdia de Deus é tão grande, irmão, que se ele ordenar, até o diabo obedece. Até o diabo tem que fazer sua vez. Jeremias sabia muito bem do que Deus era capaz. Quando ele manda ele descer a casa do oleiro. Hoje, irmão, eu quero que você tenha consciência do que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Terça-feira, eu estava na igreja, mais cedo, arrumando a igreja para abrir, e questionando a Deus sobre a obra. Quando acabou o culto, passou um senhor muito embriagado na porta, entrou, pediu oração, orei por ele. Ele virou para ele e falou assim: ó, irmão, você tem chamado e tem promessa. O Deus manda te dizer que ele vai cumprir a promessa da sua vida. Lembrei na hora do bêbado que levou o recado para mim. Outro bêbado entregou o recado para mim dentro da igreja. Que a promessa de Deus não caiu por terra, que ele vai cumprir na minha vida. Irmão, assim como Deus trabalha diferenciado na minha vida, vai trabalhar diferente na tua vida, vai usar um vaso, vai usar um profeta, vai usar uma criança. Se Deus quiser abrir a boca da mula, a mula fala com você também, irmão. Ele falou com o profeta Balaão, para ele não ir lá prejudicar o povo de Deus. Deus pode abrir a boca da mula e ela falar com você também. Do jegue, do cavalo, da égua, do cachorro. Tenha paciência, irmão. Que a voz de Deus, ela é inconfundível. E Deus vai tocar em você diferente nessa campanha. Deus, hoje eu inicio, Senhor, uma campanha com o título O Vaso na Mão do Oleiro. Pai, nós sabemos, Pai, que vaso só é bonito se tiver enfeite. E para ter um enfeite, o vaso tem que ser preparado, tem que passar pelo fogo, tem que ser feito na mão do oleiro. A tua palavra, Senhor, diz bem claro em Jeremias 18, quando o oleiro pega o vaso para pôr na roda, ele quebra. E ali ele prepara o barro, Senhor, e faz outro vaso, como lhe aprove fazer. Deus, assim é conosco, Pai. Pai, nós somos apenas caco de barro, entre os cacos de barro. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia, que o Senhor venha nos purificar, tirar toda a pedrinha, tudo aquilo que não faz parte da entrada no céu.
Tudo aquilo, Pai Santo, que impede nós entrarmos no paraíso e regozijar da salvação, da purificação, da santificação e da libertação na Tua presença. Senhor, nos liberta, Pai, é de nós mesmos, não é do meu vizinho, não é da minha vizinha, não é do patrão, não é do dinheiro, não é das coisas desse mundo. Me liberta, Pai, eu mesmo, de mim mesmo. É eu, Pai Santo, que falo coisas que não devo. É eu que pratico obras que não devo praticar. Sou eu que faço, Senhor, o mal. Pai, perdoa as nossas iniquidades. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Pai, nossos pecados são muitos, são incontáveis, Pai. Nós pecamos de todas as maneiras, Pai. No pensamento, no agir, no falar. Pai, nós pecamos, Pai Santo. Um coração dobrado, às vezes, com as coisas. Pai, a Tua palavra diz bem claro, Teu Filho amado pegou uma criança e colocou no meio de todos. E ali Jesus fala uma parábola. Enquanto vocês não forem igual a esta criança, não podereis entrar no reino de Deus. Eu sei que Jesus estava falando, não era da criança infantil, mentalidade infantil, mas é da criança na malícia. Enquanto eu não fosse igual a criança na maldade, na impureza que não tem, eu não herdaria o reino de Deus. Deus, Senhor, eu curvo diante de Ti e te peço perdão, Pai. Pai, perdão pelos meus pecados. Perdão pelo pecado dos inscritos deste canal, Pai. Perdão, Pai, por todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração. Deus, precisamos ser refeito como vaso na mão do oleiro. Precisamos, Pai, ser liberto. Precisamos, ó Deus, ser purificado na santa palavra e no fogo do Espírito, para que sejamos cheios do óleo da unção. Pai, assim como o Senhor acendia os incensários dentro do tabernáculo, Pai, nos acenda, Pai, com a luz divina do fogo do Espírito Santo de Deus, nossa alma. Pai, enche a nossa alma do fogo do Espírito para queimar de dentro para fora, Pai, todo pecado, toda imundícia, toda iniquidade. Queima, Jesus, toda a enfermidade do nosso corpo, a enfermidade da alma. A enfermidade da alma é o pecado, Senhor, mal confessado. Pai, o câncer da alma é o pecado, Pai. Queima esse câncer maligno. Queima essa doença do meu corpo, do corpo desse irmão, dessa irmã, para que nós sejamos mais altos do que a neve. Pai, que sejamos purificados, Pai, pelo fogo do Espírito. Pai, depois que esse barro, Pai Santo, for limpo, faça de mim um vaso novo, Pai. Faz dos inscritos desse canal um vaso novo, Senhor, para que sejamos homens e mulheres, Pai, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Para que eu seja, esse irmão seja uma pessoa na qual o Senhor tem purificado na Santa Sagrada Escritura. Deus, um dia o Senhor ordenou as bênçãos sobre o teu povo, ordena sobre nós. Senhor, o Senhor ordenou, Pai Santo, a Deus de mistério, aos corvos que levassem pão e carne, Pai, para o teu servo, profeta. Ordena ser hoje também, Pai, o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado para ir para a cruz do Calvário como sacrifício para a nossa salvação. Um dia pegou os pães e os peixes e apresentou, e ali houve uma grande multiplicação. Senhor, um dia, Pai, o Senhor ordenou no tempo de Moisés codornizes, Pai, sendo carne para eles. E água, Pai, era a pedra viva, acompanhava eles onde eles iam, e eles bebiam da água. Pai, eu sei, Pai Santo, ó Deus de mistério, que Tu és justo, Tu és Deus, Tu és Senhor. Eu sou injusto, impuro, pecador. E reconheço, Pai, sou réu do pecado, Pai Santo. Eu não sou vítima, eu sou pecador mesmo. Eu não jogo a responsabilidade em ninguém, Pai. A responsabilidade eu sei que ela é minha.
Eu sou um pecador e preciso do seu perdão. Pai, o inscrito deste canal, Pai, você é pecador e precisa do seu perdão. Precisamos que esse mal seja dissipado da nossa vida. O ódio, a fofoca, a mentira, a contenda. Esse mal seja dissipado do nosso coração. Que nós sejamos purificados na Santa Sagrada Escritura. Para que amanhã eu possa ser cristão melhor do que hoje, Pai. Deus, eu peço a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Que o Senhor venha nos alcançar aqui, Pai. E abençoar esse irmão, essa irmã. Para que nós possamos, ó Deus, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus, tira de mim, Senhor, toda a cegueira espiritual, toda a surdeza do meu ouvido, Pai Santo. Tira, Senhor, e joga, Senhor, por terra. Cura-me, ó Pai, minhas vistas espirituais e meus ouvidos espirituais, para que eu seja sensível ao Teu Espírito Santo, quando Tu falares e eu entender. Quando Tu me mostrares o que Tu tens para o Teu povo, que eu venha ver, não no olho da carne, mas no olho do Deus vivo. Não no escutar da carne, mas no escutar do Senhor Jesus. Para que eu possa abençoar este povo em Teu nome. Para que eu possa usar o Teu nome para libertar este povo de toda a maldade desse mundo, de todo o ódio, todo o rancor. Deus, ilumina esse irmão, ilumina esse vaso, Pai Santo. Faz deles vaso de honra na Tua casa. Senhor, a igreja carece, Pai, de obreiros. A igreja carece, Pai, de pessoas, Pai Santo, do final dos tempos agora, para a colheita do Senhor. Pai, a colheita, Pai, é ganhar almas para Jesus. Envia, Senhor, ó Deus de mistério, obreiros capacitados, Pai. Ou capacita obreiros dentro da igreja para ser ganhadores de alma, para encher a casa do Senhor. Para quando o Senhor vier, Pai, a casa do Senhor esteja cheia de adoradores. Cheia, Pai, de pessoas que querem ser Teu servo e Tua serva. E em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender toda a obra de Satanás. Tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, vai cair por terra. Todo mal seja dissipado agora. Tudo, Senhor, que o maligno tem tentado fazer contra o inscrito desse canal, ele vai ficar frustrado, que não vai acontecer. Porque em nome de Jesus, os vasos da casa do Senhor vão prevalecer e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que a paz de Deus, que excede corpo, alma e espírito, descida do céu, desça sobre você agora, enchendo a tua alma da presença de Deus e da santa palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, que nós estamos no primeiro dia da campanha, né? O vaso na mão do oleiro. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 1 ao 8, ao 7. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir. Amém? Meus amados, aqui eu li aqui a palavra de Deus para vocês, né, de Jeremias, e eu vou ficar só no primeiro versículo hoje, que é o tema dessa campanha. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Deus está falando com o profeta, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. E Deus quer que você venha à casa do oleiro. A casa do oleiro é a igreja. O oleiro que faz o vaso é o Espírito Santo. O Santo Espírito de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para com o sangue dele limpar a tua alma, limpar a tua casa, purificar a tua família.
Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida. Eu ganhei a vitória sobre os meus pecados na morte de Jesus na cruz do Calvário, para que eu seja liberto, purificado e torne até a salvação. O orgulho, a soberba, tira o jardim de Deus de dentro de nós, o paraíso. Nos tira do paraíso. Mas a humildade, a simplicidade, o arrependimento do pecado, traz de volta o paraíso, o reino de Deus para dentro de mim. Irmão, seja como a palavra do Senhor está dizendo, desce à casa do oleiro. Amém? E que a mão de Deus esteja com você nesse primeiro dia da campanha, o vaso na mão do oleiro. Ok? E a paz do Senhor, e a paz do Senhor.